Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rezemos juntos, pedindo a luz do Espírito Santo. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Queridos amigos, queridos irmãos, vamos caminhar mais um pouquinho e agora chegamos no 16º encontro, quando iniciamos uma etapa que é o ponto alto do nosso itinerário querigmático. Começamos uma ascensão neste nosso caminho de conversão. Hoje eu tenho a alegria de comunicar a vocês que a última palavra sobre todo o mal do mundo não é o mal em si. Não é o maligno, não é o demônio que tem o poder definitivo sobre as coisas e as pessoas, sobre as situações, sobre a história. Pelo contrário, o demônio é o grande vencido pelo Supremo Pastor da nossa vida, que é Jesus Cristo. Então, Deus não assiste a história acontecer na sua face mais escura indiferentemente. Pelo contrário, o nosso Pai Criador enviou ao mundo, na plenitude dos tempos, o Salvador. Nós não temos um Salvador, nós temos o Salvador. Este Salvador tem um nome humano, nascido de mulher, nascido da Virgem Santíssima, concebido nela pelo poder do Espírito Santo, aquele a quem professamos como Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu do céu. Olha que lindo! E se encarnou no seio da Virgem Maria, e se fez homem, sob Pôncio Pilatos padeceu, foi crucificado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu, e de lá nos enviou o Espírito Santo. Aqui está o coração da nossa fé. Aqui está a alegria da nossa alma, de saber que a nossa história, por mais caótica que seja, a história da humanidade, a minha história pessoal, tem uma saída. Nós temos uma resposta positiva, humana, feito carne, como a nossa, menos no pecado. Essa resposta única e definitiva de Deus para a salvação do mundo é Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós precisamos partir de um convencimento, que é o seguinte: a salvação não está no ser humano.
A salvação, a resposta, a solução para o problema do homem, uma solução definitiva, não provisória, mas definitiva. Aquela que nos arranca do poder das trevas e nos transfere para o reino do Pai, eternamente, numa vida eternamente feliz com Ele. Esta salvação não depende do ser humano, não depende do nosso conhecimento. Quanto mais crescermos no conhecimento das ciências naturais, das coisas e tal, mais o mundo será salvo. Parece que a história não está mostrando assim. A salvação do mundo não está na nossa inteligência, não está no nosso esforço, não está na nossa esperteza, tampouco está nas providências que o homem toma para solucionar problemas, confusões, situações horríveis que têm origem no mundo espiritual. Nós queremos dar uma resposta humana, carnal, para problemas de ordem que têm a sua raiz na ordem espiritual. Não vamos conseguir exatamente nada. E nessa própria busca de solução, que nada mais é do que uma operação tapa-buraco, quando a gente pensa apenas nas soluções que nós, poderes públicos, o poder da ciência, o poder da arte, o poder que seja lá o que for, nós pensamos que vai solucionar. Não. É apenas uma ilusão que o demônio faz questão que nós creiamos que seja assim. Mas nós estamos apenas cavando cada vez mais buracos sem fundo, sem nunca chegar a resolver os nossos problemas. Por uma simples razão: a nossa salvação não está em nós. Mas algumas doutrinas procuram apresentar as suas respostas, os seus princípios, os seus ensinamentos, a sua sabedoria. Um pouco nós já falamos no vídeo anterior, no encontro 15º. Hoje eu gostaria de tocar numa das falsas respostas ao problema do mal, que é uma das supostas teorias da salvação, que é a proposta do Espiritismo, através da doutrina da reencarnação. Nós cristãos não cremos, aliás, nós cremos na superação, nós cremos na ultrapassagem. Numa palavra, nós cremos na Páscoa verdadeira e definitiva da morte para a vida eterna, que é a ressurreição de Jesus. E se morremos com Ele viveremos, eternamente feliz no céu. Se cremos na ressurreição de Jesus, automaticamente, se estamos nele, com Ele, somos por Ele, nós também ressuscitaremos. Nós, cristãos, católicos, cremos na ressurreição de Jesus e cremos na ressurreição dos mortos, na ressurreição da carne. A reencarnação, essa doutrina espírita, não é uma superação da morte como pode parecer para nós. Quantas vezes eu escutei, gente, eu estou falando do Espiritismo. Não tenho nada contra os espíritas. São gente dignas do nosso respeito. São criaturas de Deus, são pessoas humanas, redimidas pelo sangue de Jesus. Para eles também,
a salvação de Jesus se aplica. Eu estou me referindo à doutrina espírita inaceitável para a fé cristã católica. Então, a reencarnação, repetindo o que eu falei há poucos instantes atrás, na verdade, não é uma superação como supostamente tantas vezes eu escutei. Os espíritas aceitam mais a situação de morte do que nós, cristãos católicos. Bom, pode parecer que sim. E se nós não damos testemunho na hora da morte de um ente querido, se nós entramos em parafuso, se nós entramos numa dinâmica da revolta contra Deus, contra a situação, então realmente nós não somos representantes da fé cristã católica. Porque o católico crê na ressurreição dos mortos, crê que a morte não é a última palavra. Esta semana mesmo, conversando não, mas entrando em contato com o Senhor, ele dizia, só para a morte nós não temos saída, não é? Eu falei, não, a morte tem saída sim, se chama ressurreição. E ele levou um susto. Graças a Deus eu pude dizer. Graças a Deus o Espírito Santo, na hora que a gente precisa dar uma resposta que demonstre em que nós acreditamos. Ele age na hora que nós precisamos. Então, como eu disse, a reencarnação é uma tentativa de a própria pessoa se convencer que a morte não tem a última palavra, porque dizer que o Espiritismo aceita a morte, não aceita não. E por que eu digo que é uma operação tapa-buraco? Provisório. Como essas operações aí de asfaltar, de remendar o nosso asfalto mal, né? Provisoriamente. Na primeira chuva, tudo leva embora. Por quê? Porque a reencarnação é um morrer, voltar à vida num outro corpo, morrer naquele corpo, sair dali e se encarnar em outro corpo e assim sucessivamente até a purificação de tudo, né? Até chegar no máximo da purificação. Mas esse processo repugna a inteligência humana, repugna o bom senso humano. Tudo que é matéria acaba. Mas o espírito tem a vida eterna. Quando nós morremos, o nosso corpo morre, a alma sai do nosso corpo e não vai para outro corpo. Ele vai para o destino de vida que nós construímos aqui na Terra. Se eu construir a minha vida eterna com material de primeira, na caridade, eu vou para o céu. Se eu construir com material de baixa qualidade, ou de qualidade nenhuma, fazendo mal, o meu destino é o inferno. Nós não podemos ter medo de falar dessas verdades eternas, que são princípios fundamentais da nossa doutrina. Então, nós cremos na ressurreição da carne, na ressurreição dos mortos, em razão da ressurreição de Jesus. Porque Cristo ressuscitou, cremos que com Ele ressuscitaremos também. Se morrermos com Ele viveremos. Mas em que nós nos baseamos para este artigo da nossa fé? Vejam, o Salmo 49 tem 3 versículos preciosos e estamos no Antigo Testamento. O salmista diz: ninguém pode resgatar-se a si mesmo.
ou dar a Deus o seu preço. Quer dizer, ninguém se salva por si mesmo. Por mais que se pague o resgate de uma vida, jamais poderá bastar para viver sem fim e não ver o túmulo. Preste atenção nesse finalzinho aqui. Qual é, assim, tentando explicar um pouquinho mais a reencarnação. Sou eu que pago com uma vida transmigrada de corpo em corpo. Em cada reencarnação, eu vou me aperfeiçoando, eu vou me salvando. Esta doutrina anula. Essa doutrina anula não, porque nada pode anular, né? A salvação que vem de Deus, a obra salvífica de Jesus. Mas ignora que nós, por mais que nós nos esforcemos por sermos bons, de praticar a caridade da forma mais perfeita possível, não temos como pagar, não temos como cobrir a dívida que a humanidade adquiriu para com Deus através do pecado de Adão e transmitida a nós. Um abismo, lembra da parábola do rico, né, e do pobre, Lázaro, quando Jesus, explicando a parábola, diz que Deus falou para o rico, olha, há uma distância tremenda, intransponível, entre o lado de cá, o lado de Deus, o lado de Lázaro, para onde ele foi no céu, e você aí no inferno. Só o sangue de Jesus. Não foi com ouro e prata que Jesus nos salvou. Nós não salvamos através das nossas obras, mas através da fé, da nossa adesão a Jesus Cristo. E esta adesão a Jesus é que nos faz agir na caridade. É isso. Então, ninguém pode resgatar. O demônio tornou a humanidade sua presa. Ele sequestrou a humanidade através do pecado de Adão e Eva das mãos de Deus. E exigiu um resgate altíssimo, de valor impagável. Me entregue o seu filho único, para estes filhos que eu mantenho escravo sejam libertados. E Jesus, o Pai, aceitaram o desafio. E Jesus veio para ser o homem perfeito, Deus e perfeito homem, segundo o coração do Pai. Aquele que veio para fazer de maneira perfeitíssima a vontade do Pai. Eu e o Pai somos um. Eu vim para fazer a vontade do Pai. Meu alimento é fazer a vontade do Pai. Totalmente o contrário do velho Adão. Estamos diante do novo Adão, que nos foi dado por graça, por amor. Nós temos que abraçar esta mão que Deus estendeu para nós, seu Filho Jesus. Continua, por mais que se pague o resgate de uma vida, jamais esse resgate ninguém pode pagar. Só Jesus Cristo pagou e pagou por cada um e por todos nós. Não foi com ouro e prata, mas custamos o sangue de Deus derramado por nós. E esse finalzinho é importante. Jamais alguém poderá bastar, o resgate jamais poderá bastar
para viver sem fim, sem nunca chegar ao fim, sem nunca ver o túmulo. Para o Espiritismo é isso. Mais uma passagem bíblica interessante e que é muito usada para confirmar a nossa fé cristã católica na ressurreição e negar a reencarnação. Meu querido amigo e irmão, se você já disse, ou se você mistura um pouco as coisas, olha que hoje, nesse dia que eu estou gravando este vídeo, a igreja lembra um santo maravilhoso, que deixou para nós uma lição de vida espetacular. Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio, a liturgia de hoje nos lembra 2 vezes, na antífona da entrada e, se não me engano, na oração depois da comunhão, a antífona pós-comunhão. Citando uma frase de Santo Inácio: eu sou o pão de Cristo, eu sou o trigo de Cristo, triturado pelos dentes das feras, para me tornar pão sem mistura. Olha que bonito. Que Deus quer fazer de mim, de nós, um pão sem mistura. Um pão puro, de trigo puro. Uma hóstia, quer dizer vítima, uma hóstia consagrada em Cristo, por Cristo e com Cristo. Olha que lindo. Então, esse trechinho da Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, explicitamente diz o seguinte: está determinado que os homens morram uma só vez. E depois vem o julgamento. Ô, gente, o que é que morre em nós? Quando nós morremos, o que é que morre em nós, humanamente falando? É o corpo ou é a alma? É o corpo, que vai ressuscitar no encerramento da história, na ressurreição final. Mas é o corpo que morre. E está determinado que os homens morram uma só vez, porque a nossa alma é imortal. Então vai se encarnar em outro corpo, mas aquele corpo vai morrer também. Está determinado que os homens morram uma só vez. E depois vem o julgamento. O julgamento pessoal. Na hora da nossa morte, se dá o juízo pessoal, o juízo particular. O nosso destino estará selado naquele momento. O que nós tivermos feito em adesão a Jesus e praticado esta adesão em obras, nos abrirá as portas do céu. O contrário, nos abrirá as portas do inferno. Né? Depois vem o julgamento. Assim também Cristo Jesus, oferecido uma vez por todas. Na cruz, o sacrifício de Jesus foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Está claro? Se o pecado é a causa do mal do mundo, e é o sacrifício de Jesus que tira o pecado, a causa do mal do mundo, a salvação
do mundo depende de Jesus Cristo, depende da nossa adesão a Jesus. Assim também Cristo, oferecido uma vez por todas para tirar os pecados do mundo, Cristo aparecerá uma segunda vez, não mais em relação ao pecado, porque isso se deu na primeira vinda, mas para salvar aqueles que esperam Jesus na sua segunda vinda. E esperam de que maneira? Vigiando, orando, participando dos sacramentos, comungando Deus na sua palavra, agindo no poder do Espírito Santo, abandonando-se à obra salvífica de Jesus, agindo como filho de Deus, como filha de Deus. Falamos de 2 textos da Sagrada Escritura. Não tem como falar mais. Mas eu posso citar 2 pontos do catecismo da nossa igreja. O ponto 1012 diz o seguinte, sobre a visão cristã da morte. E aqui eu peço, veja se você está com um pensamento alinhado com o ensinamento da igreja. Se essa é sua fé também. Diz a igreja através do catecismo. A visão cristã da morte é expressa de modo privilegiado na liturgia da igreja, quando diz na missa para os fiéis defuntos, para os que creem em vós, Senhor. A vida não acaba. A vida não é tirada, mas se transforma. A vida é transformada. E desfeita a morada deste exílio terrestre, adquirimos no céu uma habitação eterna. Olha aqui. E a vida eterna é o ponto final nosso. Viemos de Deus, Pai Criador, passamos pela redenção de Jesus, ungidos pelo Espírito Santo, para voltarmos de onde viemos. Para os que creem em Deus, para os que creem em Jesus, para os que fazem da sua vida uma imitação de Cristo, uma reprodução da vida de Jesus por graça, a vida na visão cristã não acaba. A vida é transformada. E uma vez que a morada desse exílio terrestre, nós estamos no exílio. Quando nós rezamos a Salve Rainha, os exilados filhos de Eva, os que estão fora da verdadeira pátria. Somos nós que habitamos este mundo, vivemos essa história. A nossa verdadeira pátria é o céu. É o seio da Santíssima Trindade. Quando esta nossa morada, o nosso corpo, for desmontado, a nossa morada for desfeita, nós adquirimos no céu uma habitação eterna. Lembro do que Jesus falou? Acho que foi no Evangelho de João. Não se perturbe o vosso coração. Eu vou preparar para vocês um lugar no céu. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Ai, como é bonita a nossa fé, gente. Como ela é convincente. É preciso ter muita má vontade para você resistir ao Espírito Santo. E eu peço que ele, nesse momento, encontre o seu coração
disposto a se deixar convencer pela verdade que o Espírito Santo quer revelar ao seu coração. E como eu disse, o segundo ponto do catecismo é o 10.13, diz o seguinte: olhem, presta atenção na verdade incisiva da doutrina católica sobre a morte. A morte é o fim da peregrinação terrena do homem. Portanto, não há brecha para alguém dizer: eu sou católico espiritualista. Não existe isso. Eu sou católico espírita. Não existe isso. Isso é pão com mistura. Lembra do que eu acabei de falar de Santo Inácio? Eu quero ser triturado, um trigo triturado pelo dente das feras, né? Quem são essas feras? Tudo que se opõe à nossa fé é uma fera. E a cada batalha que nós enfrentamos para crescermos na fé, para nadar contra a corrente que quer acabar com os cristãos, nós nos tornamos mais fortes, mais unidos, mais pão sem mistura. Então, é hora de você optar pela pureza da fé cristã, católica. A morte é o fim da peregrinação terrena do homem. É o fim também do tempo da graça. Depois da morte, enquanto nós estamos nesta vida, nós temos a graça de Deus que nunca nos abandona. A presença constante de Jesus Cristo através do Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias, em todas as situações. Não temais, pequenino rebanho. O Pai já deu para vocês o reino dos céus, que está preparado. O tempo da graça acabou. A morte é o fim da peregrinação terrena do homem, do tempo da graça e da misericórdia. E nós quanto abusamos do amor misericordioso de Deus? Quanto eu abuso da misericórdia de Deus? Vai chegar um momento que é selado pela morte. Acabou a minha peregrinação na terra, a morte acaba, põe um ponto final no tempo da graça. Se eu aderir à graça de Deus, maravilha. Se eu não aderir, que tristeza, infinita, eterna. E acabou também o tempo da misericórdia de Deus, que Deus oferece ao homem para realizar a sua vida terrena segundo o plano divino e para decidir o seu destino eterno. Deus me oferece graça e misericórdia para eu realizar nesta vida, não tem outra, é só esta, segundo o plano de Deus. Vai na sua consciência e veja se não existe lá uma zona de resistência a uma voz que clama aqui dentro. Toda vez que nós saímos fora do caminho de Deus, essa voz não cessa de nos incomodar, de fazer um apelo dentro de nós. Volta ao teu primeiro amor. Volta para casa, filho. Volta para aquela situação em que você já foi muito feliz comigo. Deus nos oferece
Um tempo de graça e misericórdia para realizar a vida terrena, a nossa vida terrena, segundo o plano divino, que decide o nosso destino último, o nosso destino final. Não é Deus que nos manda para o céu, não é Deus que nos manda para o inferno. São as nossas opções, as nossas decisões, aquelas que tomamos de acordo com os princípios do Evangelho de Jesus. Continua o catecismo. Quando acabar a nossa vida sobre a terra, que é só uma, não voltaremos a outras vidas terrenas. Os homens morrem uma só vez. Não existe reencarnação depois da morte. Esta segunda parte desse ponto 10, 13 do nosso catecismo é essencial. A nossa vida sobre esta terra é só uma e vai acabar. Doutrina do Concílio Vaticano II. É doutrina da nossa fé. Ou eu presto adesão da minha boa vontade, da minha obediência, ou eu estou fora da comunhão. Não voltaremos a outras vidas terrenas. Em que a igreja está fundamentando-se para fazer uma afirmação dessa? Na carta aos Hebreus 9, 27, que acabei de comentar. Os homens morrem uma só vez. E termina esse ponto 10, 13, afirmando: não existe reencarnação depois da morte. Você pode estar perguntando, mas eu ainda não entendi a gravidade de eu acreditar na reencarnação. Então vamos lá. A crença na doutrina da reencarnação é exatamente uma oposição clara, positiva à obra salvífica de Jesus Cristo. Jesus não veio para nos salvar? Jesus não pagou um preço altíssimo com a própria vida, com o próprio sangue, para nos salvar? Jesus não é o caminho, a verdade, a vida? Está aí. É incompatível você crer na reencarnação, porque a reencarnação é uma afirmação de que Jesus morreu em vão. Coitado. Coitado. Fez uma obra inútil. A sua paixão, morte, foi uma inutilidade. Porque somos nós que nos salvamos. São as nossas sucessivas alternâncias entre morte e entrada num outro corpo que vão nos purificando, vão nos aperfeiçoando. Tem nada a ver com a morte de Cristo na cruz. Então, quem crê em mim e for batizado será salvo. Quem não quer crer já está condenado. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá eternamente. Não há palavras que contradigam isso. Você não encontrará momento algum na Sagrada Escritura, na tradição da igreja, no magistério da igreja, nos seus documentos, a aprovação da doutrina espírita da reencarnação. Na Bíblia, essa palavra não existe. Só existe a palavra ressurreição. Jesus não morreu em vão.
Ninguém se salva por si mesmo. Jesus é a intervenção direta de Deus na história da humanidade. Eu quero terminar com uma profecia de Isaías, que se cumpriu inteiramente, plenamente, num único homem na história. Se cumpriu em Jesus Cristo. Está em Isaías 9. Vocês podem pegar os versículos de 1 a 5, mas na verdade eu vou pular alguns versículos. Escreve assim o profeta: o povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Para os que habitavam nas sombras da morte, uma luz resplandeceu. Porque a canga que lhes pesava ao pescoço, a vara que lhes batia nos ombros, o chicote dos capatazes, tudo quebraste como naquele dia de Madiã. Toda a bota que marcha com barulho e a farda que se suja de sangue vão para a fogueira, alimento das chamas. Pois nasceu para vós um menino, um filho nos foi dado. O poder de governar está nos seus ombros. Lembram? Todo poder me foi dado no céu. E depois, todo poder me foi dado. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai para sempre, Príncipe da Paz. Ele estenderá seu domínio e para a paz não haverá limites. Sentado no trono com o poder real de Davi, Jesus, filho de Davi, fortalece e firma esse poder com a prática do direito e da justiça, a partir de agora e para sempre. Olhem este finalzinho, preste atenção. O amor apaixonado do Senhor dos Exércitos é que há de fazer tudo isso. E fez, e se cumpriu esta profecia em Jesus, nosso Senhor, a quem agradecemos do fundo do coração ter nos tirado da escravidão, feito com que nós víssemos e vejamos e vemos uma grande luz. Eu sou a luz do mundo. Uma gratidão profunda a Jesus que nos tirou da sombra da morte. E quando o profeta fala da canga que pesava sobre o pescoço, da vara que batia neles, do chicote dos capatazes, estamos lembrando da situação do povo de Deus feito escravo no Egito, no tempo de Moisés, que figuram a escravidão na qual a humanidade viveu refém do inimigo, do demônio, que havia fechado o primeiro casal, optando pela desobediência, fechou a chance do céu para nós. Mas tudo isso de maligno foi quebrado. A bota dos opressores, suja de sangue, foram para a fogueira. E está alimentando as chamas do inferno, que não é para você, querido, não é para mim. Foi criado para os demônios. Portanto, gratos a Jesus Cristo, digamos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.